olha só, a correlação, não, primeiro, aqui, 4. Aqui, 4. Dois fundos têm o seguinte histórico de retorno e desvio padrão. O fundo A tem um retorno médio de 1,1% e o fundo B tem um retorno de 1,8%. Desvio padrão deles, 0,8 do A e 3,9 do fundo B, tá certo? Imaginando-se uma carteira que tenha 50% de PL em um, 50% no outro, e sabendo que a correlação entre os dois fundos é de menos 0,5 até 0,5 negativo, ou seja, em geral quando um sobe o outro cai, a pergunta é qual é o retorno e qual é o risco que você vai ter nessa carteira utilizando esses dois fundos. Retorno e risco esperados, está montando uma carteira, não é certeza, tá certo? Então você está estimando. Baseado no histórico, você vai estimar o futuro, legal? Então, a primeira coisa, vamos olhar para retorno, né? Então, olha só, o valor esperado do retorno médio, tem que lembrar disso, né? Ele é o peso que você vai dar para a carteira A, para o fundo A, vezes o retorno do fundo A, mais o peso da carteira B, vezes o retorno do B. Simples assim. Então, você vai pegar lá 0,5, que é o peso do A, vezes o retorno do A, né? O retorno do A é 1,1%, mais o peso do B, que é 0,5, vezes 1,8%, que é o retorno do B. Não é a conta das mais complicadas na sua vida, né? Então, joga isso lá na HP, sem medo de ser feliz, e você vai chegar no glorioso número de 1,45%. Meu amigo, aqui você já começa a fazer festa, já vou eliminar algumas alternativas, né? Já acertei o retorno é baba de calcular. Você vai que nem vaca brava aqui para as alternativas, e aí você percebe algo para a sua decepção, meu amigo. Todas elas dizem que o retorno é 1,45. Veja o lado bom da coisa, você sabe que você acertou. Então o retorno você fez certinho, não teve o que errar. Mas agora a gente vai para a parte mais complicadinha. E a parte mais complicadinha vai ser o quê? Vai ser fazer aqui o desvio padrão. Vou até fazer o seguinte aqui, eu vou pegar uma folha novinha para fazer o desvio padrão, porque o treco é longo, tá certo? Então, vou fazer um treco novo aqui. CFP, vamos chamar de CFP esse treco, criar caderno, vamos lá. Opa. Tá aqui. CFP. Muito bem. Vamos lá, vamos comigo fazer a resolução então. Vai aparecer lá na sua prova a fórmula de cálculo do desvio padrão. A fórmula de cálculo do retorno que a gente acabou de fazer aqui, ela não aparece, tá? Então essa fórmula aqui, ó, você tem que conhecer, meu amigo, mas não é difícil, né? É o peso do retorno A mais o peso do retorno B, e aí você mata a questão. O chabu da coisa é calcular o desvio padrão, mas vai aparecer a fórmula lá para você, né? Vai aparecer lá na sua prova, né? Você vai ver que vai estar lá que o desvio padrão dessa carteira formada por A e B, ele é o quê? Só afinar aqui o negócio. Ele vai ser raiz quadrada, tem uma raiz quadrada grande aqui, né? De o peso de A ao quadrado, desvio padrão de A ao quadrado, mais o peso de B ao quadrado, desvio padrão de B ao quadrado também, mais 2 vezes o peso de A vezes o peso de B, vezes a nossa famosa covariância entre A e B, tá certo? Então aparece lá a fórmula para você, tá certo? Às vezes aparece covariância de A e B, às vezes aparece que é a correlação vezes os desvios padrões, que é a mesma coisa, tá certo? Vamos utilizar da forma que está aqui. Então vem comigo, vamos sair substituindo aqui. Cuidado, gente, como eu falei para vocês, não é difícil, né? É só calcular esse treco aqui.
Só que aí precisa ter bastante cuidado, não esquecer nada, pôr tudo direitinho, não dá pra ficar nervoso na prova, faz com calma, torce para ninguém ficar abrindo chocolate, mastigando aquela desgraça daquele chocolate que te deixa nervoso, tá certo? E aí você vai de boa. Então vamos lá. Qual que é o peso da participação do fundo A nessa sua nova carteira? 50%, lembra? Então é 0,5. 0,5 ao quadrado. Qual que é o valor do desvio padrão, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lembrar aqui, ó. Valor do desvio padrão, 0,8 para a carteira A, para o fundo A, 3,9 para o fundo B. Então, 0,8 ao quadrado, mais peso da carteira B, lembra que é igual da A, é 0,5, vezes, acabamos de ver que, desculpa, aqui é 0,8%. Deixa eu até fazer o seguinte. Vou ser bem rigoroso, hein? Para ensinar vocês a não errarem. 0,08%, não é? Volta aqui, ó. 0,8%. 0,8% é 0,008, tá certo? Então a gente vai ter 0,008 ao quadrado, beleza? Muito bem. Mais meio ao quadrado, vezes 0,039, que era o desvio padrão do fundo B, ao quadrado. Então tem que fazer lá bonitinho. Mais 2 vezes peso de A, peso de B. Lembra que era meio. 0,5 vezes 0,5, tá certo? Vezes a covariância de AB, tá certo? O chabu daqui é que não foi me dada a covariância de AB. Mas aí você sabe pela fórmula que também está lá na prova que a covariância de AB, ela é o desvio padrão de A vezes o desvio padrão de B vezes a correlação entre AB. A mesma coisa, tá certo? O desvio padrão de A a gente já tem, é 0,8%, que é 0,008. O desvio padrão de B também nos é dado, 0,039, tá certo? Vou aumentar aqui o negócio. Vezes a correlação, que é menos 0,5. Então você viu que é chatinho, né? Não é que é difícil, mas é chatinho, precisa fazer todos esses cálculos. Pega a sua HP lá e sai fazendo, né? Sai fazendo. Então, olha só. Deixa eu pegar minha colinha que eu já fiz antes para não fazer nenhuma besteira aqui ao vivo. Se é para fazer besteira, faz nos bastidores, não ao vivo, né? Então, você vai ver o seguinte. Você vai ver que, ao multiplicar esse treco aqui, ó. Vou fazer bem bonitinho aqui, ó. Ao multiplicar este treco, o que a gente vai ter lá? A gente vai ter 0,25, tá certo? Vezes 0,123464, 0,00064, legal? Depois, ao multiplicar o segundo termo lá, a gente vai ter mais 0,25 vezes 0,001521, tá certo? Então, eu estou fazendo aqui bonitinho as multiplicações. E esse último termo aqui, tudo isso aqui, né? Se você jogar tudo isso aqui na HP, você vai ver que vai dar menos 0,000078, certo? Muito bem. Então, a gente tem que fazer essa multiplicação que está aqui, essa outra que está aqui, e aí depois faz o sinal de menos aqui, faz essa subtração. Quando você fizer tudo isso, você vai ver que você vai chegar aqui em 0,000320,50, tá certo? Tem que tirar a raiz quadrada desse treco, né? Porque isso aqui que está aí é a variância ainda. Então, não é o meu resultado. Quando eu tirar a raiz quadrada, eu vou chegar no desvio padrão. Se o exercício tivesse pedindo a variância, beleza, você ia colocar esse valor que está aqui, certo? Mas ele não está pedindo a variância, ele está pedindo o desvio padrão. Quando você tirar a raiz quadrada desse treco, você vai perceber
que o seu desvio padrão será de 1,78%. Na verdade, ele vai dar 0,0178, né? E isso é 1,78%. Tá certo? Então, tem que ter uma diligência, um cuidado grande para fazer a substituição e as multiplicações. Mas, de fato, não é um conceito complicado. 1,78, a gente vem aqui, 1,78, alternativa A, matou, acertou mais uma e foi para o abraço. Legal? Tudo bem? Percebam que esse 1,78 aqui, ele está bem mais próximo do 0,8 do que do 3,9. Esse é um grande efeito da diversificação de carteiras. Como essa carteira tinha uma correlação negativa, existia um alto potencial de diversificação entre esses dois fundos. Lembra que fundos com correlação negativa têm um alto potencial de diversificação. Tudo bem? Legal? Matamos essa.